Vamos abrir a vossa Bíblia, Lucas 11, versículo 11. Não, Lucas 7, amém? Versículo 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Para nós começar, vamos fazer um minutinho de oração, para que o Senhor possa confirmar a bênção e a grande vitória de cada um nessa noite. Porque nós hoje vamos levar a nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o tamanho da sua vitória, se é grande ou se é pequenininha, mas nós vamos levar, porque o Senhor está presente em nossas vidas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, com teu poder e a tua bondade infinita e misericórdia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, a tua presença, papai amado, Pai querido. Jesus querido, Jesus de toda glória, de todo poder, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço, Pai amado, Jesus, abençoa, Pai, cada um que aqui está presente, Pai. E cada ouvinte também, Senhor, seja abençoado com o teu poder e a tua glória e a tua presença, Pai. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim a tua vontade, Pai, que só venha sair aquilo que for do Senhor. O que não for do Senhor, meu Pai amado, que não venha sair nenhuma palavra. Somente que seja as tuas palavras santa e poderosa, Pai. Unge, Senhor, os meus lábios, a minha mente, meu coração, minha alma e o meu espírito, Senhor, para fazer somente o teu querer e a tua vontade, Senhor da glória. Jesus, que o Senhor coloque os teus anjos, Pai, aqui dentro, Senhor, abençoando grandemente, Senhor, este ministério, que este ministério, Senhor, venha ser abençoado ricamente com o teu poder e a tua glória e a tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, vai entregar vitória para cada um nesta noite, que cada um possa receber a tua vitória, Pai, que possa cantar o hino da vitória, assim como Miriam cantou, Senhor, quando atravessou aquele mar vermelho, Senhor, que nós também viemos cantar o hino da vitória, pelo teu poder e a tua glória, tua presença, papai. Nos enche, Senhor, da tua presença, nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo, oh Pai amado, Pai querido, Pai de toda glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor, santo és o teu nome, Pai. Todos encontraram? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Abre o teu coração, deixa o Senhor falar com você nesta noite. Sinta a presença do Senhor. Fica os teus ouvidos atentos, sensível na voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não será eu que vou trazer a mensagem, mas sim o Espírito Santo, usando meus lábios, a minha mente, o meu coração, minha alma, para falar comigo também, em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. E aconteceu, pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores, é chegado, se tocou esquifa. E os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor. E glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama
por toda a Judéia, por toda a terra. Vizinhos também, cidades vizinhas também. Glória a Deus, aleluia. Aqui está a mulher de Naim. Glória a Deus da cidade de Naim. Glória ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava chegando nessa cidade com seus discípulos. E quando Jesus chegou à porta daquela cidade, ele encontrou uma mulher, uma viúva, que tinha perdido seu esposo. Imagina a dor desta mulher de ter perdido seu esposo. Glória ao nome santo do Senhor. A dor era muito grande, que não dá nem para comparar, que a gente muitas vezes, só em pensar, a gente entra em pavor, fica apavorada só em pensar. Imagina essa mulher que perdeu o seu esposo e logo o seu filho também tinha morrido. Imagina a dor desta mulher quando Jesus viu esta mulher chorando, clamando, creio eu, que ela estava falando com Deus. Por que ela estava passando por essa situação? E muitas vezes, igreja, nós perguntamos para Deus, pelas muitas vezes que acontecem os nossos problemas. Às vezes a gente está passando por um grande problema que a gente fica perguntando para Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Se eu estou fazendo a tua obra, se eu estou orando, se eu estou clamando a ti, Senhor. Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Mas Jesus, com a íntima compaixão dele, a misericórdia dele, nessa noite, você pode ter certeza, o que você está passando, eu creio que Deus vai dar um basta, que Deus vai te dar vitória. Assim como Jesus tem andado sobre a terra, sobre a face da terra, para entregar grandes vitórias para os filhos deles. Quem é os filhos do Senhor? Somos nós que estamos buscando a presença dEle, que estamos orando, que estamos jejuando, estamos confiando, estamos tendo fé no poder de Deus. Porque se nós não tiver fé no Senhor Jesus Cristo, o que será de nós, igreja? Não seremos nada. Se nós não tiver fé, se nós não tiver confiança no poder de Deus, o que a gente vai alcançar? Nada. Muito pelo contrário, a gente vai estar aflitos, angustiados. E creio que essa mulher, ela estava, além de ela estar chorando, clamando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu creio que naquele momento, porque muitas vezes o desespero que se encontra em nossas vidas, quem é a primeira pessoa que a gente fala, que a gente clama, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da nossa alma, do nosso espírito. Nós começamos a clamar a Ele. E creio que essa mulher, ela estava, além dela estar chorando grandemente, com grande dor no peito dela, ela estava angustiada, ela estava aflita, sem entender por que ela estava passando por essa situação. E muitas vezes, igreja, às vezes aparece enfermidade no nosso físico, que muitas vezes a gente não entende por que a enfermidade. Por que o problema na coluna? Por que problema no fígado, no estômago? Muitas vezes é o Senhor nos provando. Muitas vezes é o Senhor que quer a gente mais próximo dEle. Muitas vezes Ele quer que nós viemos fazer mais a vontade dEle. E para nós descobrir o que Deus quer que nós viemos fazer, nós temos que orar e falar com Ele. Ter um particular com o Senhor, porque nós temos um particular com Deus, sabia, igreja? Que quando nós dobramos nosso joelho e abrimos nosso coração para o Senhor, quando a gente pergunta para Ele o que Ele quer que nós viemos fazer, Ele põe no nosso coração o que nós devemos fazer, mas muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Nós achamos que não é o Senhor, que é de nós mesmos, mas não é, mas é o Senhor. Porque o Senhor, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é tudo isso nas nossas vidas. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma as nossas vidas. Nós respiramos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós andamos através dEle. Nós trabalhamos através do nosso Senhor e Salvador. Creio eu. Imagina
o sofrimento dessa mulher, a dor que essa mulher estava passando, a tristeza, a angústia, o desespero dentro dela. Imagina, igreja, eu só de pensar que Deus me defenda, eu falo, Senhor, me livra, Senhor, deste mal na minha vida. Porque é um mal que acontece. É uma coisa muito triste, muito dolorosa, que ninguém gostaria de passar. Mas o Senhor e Salvador da nossa alma, do nosso espírito, se fez presente na vida desta mulher, nesta viúva. Ele entregou a grande bênção para ela. E assim o Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Ele quer entregar a bênção para cada um de nós. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? A dor que você está passando? Qual é o teu sofrimento? O que você está perguntando para Deus? Fala com Ele nesta noite, porque Ele está presente para te ouvir, para atender o teu clamor, a tua petição sobre Ele, porque Ele é poderoso, Ele é grande na nossa vida, igreja. Ele tem todo o poder sobre o céu e a terra, e Ele ainda está sobre a terra. Enquanto o Senhor e Salvador Jesus Cristo estiver sobre a terra, Ele continuará fazendo milagres sobre as nossas vidas, e sobre os nossos também, quando nós cremos e confiamos no poder de Deus. E quando nós temos fé, porque a fé, igreja, é fundamental nas nossas vidas. Nós sem fé não alcançaremos nada. Sem confiança em Deus também não. Então nós temos que ter fé, confiança em Deus e amor no nosso coração. Porque o amor faz milagre acontecer. Faz milagre, igreja. E o Senhor nessa noite, Ele quer te dar um grande milagre. Qual é o milagre que você está falando com Deus nessa noite? Qual é o teu milagre que você está pedindo? Senhor, eu preciso desse milagre. Senhor, eu preciso, Senhor, ser liberta, Senhor, dessa angústia. Senhor, eu preciso ser liberta dessa aflição que vive dentro de mim, Senhor. Ele está presente para libertar, para tirar este mal da sua vida. Senhor, eu preciso ser curada, Senhor. O Senhor também está aqui presente para te curar. Não importa qual é a sua enfermidade, mas se você crer nessa noite, você vai receber a tua cura, vai receber a libertação que é necessária, vai receber a alegria, a vitória, a virtude do Espírito Santo. Porque nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, para que nós venhamos alcançar a grande vitória da parte de Deus, porque Deus se faz presente em nossas vidas, mas depende de mim e de você, para nós alcançar a nossa vitória. Que nem essa mulher, com o choro dela, Jesus estava chegando nessa cidade. E quando Jesus estava chegando nessa cidade, Ele viu essa mulher em desespero, chorando, clamando, e aquela multidão junto com ela. Tinha uma multidão com Jesus também, mas tinha uma multidão que essa mulher acompanhando ela, para levar o morto para ser sepultado. Mas o que Jesus fez, igreja? Jesus somente olhou para ela. Ele olhou para ela e sentiu aquela imensa compaixão dela. Sentiu aquele amor pela vida dela. Jesus viu que ela não estava merecendo passar por aquilo. Jesus ficou com dó dela estar passando por aquela situação, por aquela dor que ela estava passando. E o que Jesus fez, igreja? Jesus ressuscitou aquele filho, ressuscitou aquele menino. E quando Jesus ressuscitou, logo em seguida aquele menino se levantou, sentou-se. E começou a conversar, creio eu, que estava conversando com Jesus. Jesus estava conversando com o menino e logo em seguida entregou para a sua mãe. Imagina a alegria da mãe dessa criança, desse menino que estava morto e foi ressuscitado por Jesus. Jesus nessa noite, Ele quer ressuscitar os nossos sonhos. Porque tem sonhos que já foi frustrado. Mas Jesus nessa noite, Ele ressuscita o teu sonho. Se é um sonho impossível para você, mas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada é impossível. Para Ele é possível, para nós não, mas para Ele sim. Ele tem o poder de ressuscitar tudo aquilo que você acha que está perdido. Ele tem o poder de ressuscitar a igreja.
Não importa qual seja o problema, o motivo que você perdeu, mas Jesus é aquele que ressuscita e entrega a bênção para você. Eu também preciso de bênçãos que eu achava que eu não ia receber, mas com essa mensagem eu tenho certeza que eu vou receber, porque eu tenho fé, eu creio no poder de Deus, e eu creio que cada um aqui presente também crê no poder de Deus, que nada é impossível para Ele. Para nós sim, mas para o nosso Senhor não. Porque Ele é grande nas nossas vidas. Quando nós estamos aflitos, angustiados, que nós começamos a falar com o Senhor Todo-Poderoso, o que o Senhor faz conosco? Quando nós começamos a orar, dobrar o nosso joelho e falar com Ele, logo vem aquele refrigério, aquela calmaria no nosso coração. E assim o Senhor vai fazer com cada um de nós. Não importa o tamanho da sua angústia, da sua tristeza, da sua aflição, porque o Senhor, Ele tem o poder. O poder dEle é tão grande, é tão imenso, que quando nós cremos e confiamos e temos fé no Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscita, Ele vai aonde é necessário, aonde é preciso. Se é para ir dentro do seu lar, Ele vai. Se é no lado da sua mãe, Ele vai. No lado do seu irmão, pode ser de quem for. Se for de amigos que você está orando, que você está clamando, Deus tem o poder de resgatar essas vidas que precisam ser ressuscitadas. Quantas vidas lá fora, estão lá fora, precisando do socorro do Senhor? E eu creio que cada um de nós aqui temos falado do amor de Deus para essas vidas. Então vamos crer que Deus vai entrar com a salvação, a libertação, nessas vidas que você tem falado do amor do Senhor Jesus. Que Deus vai entrar no coração dessas pessoas, que eles vão analisar, vai pensar o que você tem falado, porque você tem plantado. Você plantou amor no coração dessa pessoa. Então crê somente. Se é da sua família, se é parente, se é amigos, porque muitas vezes o Senhor coloca vidas que a gente nem imagina e o Senhor nos coloca para estar intercedendo, para estar orando. Mas tudo é para a honra e a glória de Deus, não é porque nós somos bons, não. Porque nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de pecado nós somos. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia e compaixão e amor que Ele tem por nós, porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos formou, então Ele honra quando nós estamos falando do amor dEle. Ele nos honra quando nós estamos falando da misericórdia, do poder dEle, que Ele tem sobre a terra, sobre a face da terra, do mundo inteiro. Ele honra a nossa petição, igreja. Então vamos confiar mais no Senhor Jesus. Vamos crer mais, vamos fazer como Jesus fez aqui. Vamos crer, porque eu tenho certeza que essa mulher, ela estava chorando e pedindo a misericórdia de Deus. Estava pedindo o socorro de Deus. E Jesus chegou naquele momento. Jesus estava em outra cidade. Mas Jesus, com a misericórdia, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo em nossa volta, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabe. Ele sabe do momento certo, a hora certa de agir a nosso favor, igreja. Então o Senhor Jesus, Ele tem bênção, Ele tem vitória, não é na nossa hora, mas sim na hora dEle. Porque muitas vezes na nossa hora nós não sabemos dar valor, nós não sabemos valorizar, então o Senhor Ele traz na hora dEle. Na hora certa, porque na hora certa é a hora dele, e aí ele fala, é aí sim, agora vai conseguir, vai adiante, porque eu estou dando a vitória agora, foi no meu tempo, não no tempo dele nem dela. Então, igreja, vamos crer, vamos confiar no poder de Deus, e eu creio que essa mulher, com certeza, ela estava chorando e falando com Deus, como muitas vezes nós começamos a falar tanto com Deus, que muitas vezes a gente acha que a gente está incomodando o Senhor, não é verdade, igreja? Quantas vezes nós achamos que estamos incomodando Ele? Mas o Senhor colocou no meu coração, e de maneira alguma nós incomoda Ele. Muito pelo contrário, porque quando nós estamos falando com Ele, conversando com Ele, nós estamos desabafando, e aonde Ele entra e faz o milagre acontecer. Então vamos crer, vamos confiar no poder do Altíssimo Todo-Poderoso, porque só Ele tem o poder. E essa mulher alcançou a vitória. Assim como ela alcançou a vitória,
nós também vamos alcançar a nossa vitória. Porque eu tenho clamado por muitas vidas e continuo. Porque eu sei o tamanho do valor de uma alma. Uma alma é muito valorosa para o Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, será que vai ter jeito, Senhor? Mas eu vou continuar. Porque se tiver jeito, se for da vontade de Deus, se for escolhido de Deus, na hora certa vai se render aos pés de Cristo. Porque a vontade de Deus é salvar todo ser humano da face da terra. Todos, mas nem todos querem ser salvos por Deus. Nem todos, né? Então nós temos que lutar por aqueles que têm amor no coração, porque aqueles que têm amor no coração, igreja, pode ter certeza que tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Que nem hoje eu estava falando com uma pessoa das vidas que eu ajudo. Glória a Deus, né? Já faço a comida dos moradores de rua, que o nosso pastor tem nos ajudado e muito para a honra e a glória do Senhor, que Deus venha abençoar a vida dele e da pastora, que tem nos ajudado, né? Glória a Jesus, Deus seja louvado com as comidas dos moradores de rua. E Deus tem suprido, para a honra e a glória de Deus. Mas tem umas pessoas da África que eu estava conversando. Uma pessoa, ele não é evangélico ainda, mas ele vai ser evangélico, para a honra e a glória de Deus. Porque ele tem temor, ele tem respeito, ele tem amor pelas obras de Deus. E eu estava conversando com ele, que eu ajudo uma vez por mês. São três locais que eu ajudo lá da África. Só que o que eu mais o meu esposo pode doar é pouquíssimo. Mas olha, para a honra e a glória de Deus, eu mandei uns 3 vídeos para ele. E ele viu. Ele e o sócio dele mandou uma quantia para mim mandar para Moçambique. E para a honra e a glória de Deus. Você acha que Deus não está presente na vida dessa pessoa? Ele não é evangélico. Mas ele tem amor no coração. Se é uma pessoa que não tem amor, nem ia se importar em olhar aquele vídeo. Porque os vídeos é doloroso. É chocante os vídeos que a gente vê desse povo da África. É muito triste. E eu tenho uns grupos de oração. Todas as vezes quando alguém está precisando de um socorro, eu coloco o nome da pessoa, eu mando foto e peço oração. Porque não é sozinha, porque uma andorinha só não faz verão. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu mandei para ele, que ele estava falando sobre isso, né? E eu mandei. E ele, para a honra e a glória de Deus, mandou uma quantia para abençoar aquelas crianças famintas. Então, igreja, vamos valorizar o que nós temos no Brasil. O nosso Brasil é abençoado. O nosso Brasil tem tudo. Nós só precisamos amar mais o nosso próximo, orar mais pelos governantes, para que venha ser o Senhor conduzir eles. O Senhor que possa estar conduzindo eles para o bem, para o Brasil melhorar, porque o Brasil precisa ser mais e mais abençoado, né? Porque o Brasil está sendo um pouco desgastado, mas aqui no nosso Brasil tem de tudo. Tem do bom e do melhor para nós, né? Então vamos orar, igreja. Vamos ter fé. Vamos confiar no poder de Deus. Vamos crer, porque Deus, Ele é grande. Deus é poderoso. Deus é aquele que cura, é o que salva, é o que transforma, purifica a alma e o espírito. Mas nós precisamos se dobrar diante de Deus cada vez mais, porque só Ele faz o milagre. Só Ele faz os milagres acontecer. Só nós acordar todos os dias, nós somos o milagre do Senhor. A nossa família é milagre de Deus, porque o Senhor tem guardado a nossa família, Ele tem protegido a nossa família, Ele tem nos guardado, tem nos protegido. Quantos livramentos Ele tem dado para nós, que nós nem percebemos o livramento do Senhor sobre as nossas vidas, igreja. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, só que dá para ver o milagre que Ele fez, ter ressuscitado o filho daquela mulher, aquela viúva que estava em desespero. Então, igreja, eu quero dizer para vocês que quando nós estamos aflitos, angustiados, precisando de algo, lembre-se que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Entra na palavra de Deus, que aqui você vai ver quantos milagres Jesus fez. Quantas maravilhas Ele fez. Se você tiver dúvida dos milagres de Deus, entra na palavra do Senhor, que você vai identificar dos milagres, das maravilhas, porque é o mesmo Deus, Jesus, que fazia milagre no passado. Ele continua fazendo milagres sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos crer, confiar no poder de Deus, porque só Ele tem o poder, igreja. Só Ele tem o poder de libertar, de transformar as nossas vidas, porque nós precisamos ser libertos todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me liberta de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Jesus, me transforma, Senhor, da maneira que o Senhor me quer. Ele vai transformando. Ele vai modelando do jeito que Ele quer, igreja. Eu falo para os irmãos, eu mesmo sou milagre do Senhor, por muitas e muitas vezes. Quantas maravilhas, quantos milagres Deus tem feito na minha vida e na vida dos meus filhos. Muitos milagres o Senhor tem feito, igreja. Se eu fosse contar para vocês o que Deus já fez na minha vida, vocês iam pensar assim: meu Deus, tudo isso. E ela está de pé? Estou de pé. Sabe por que eu estou de pé? Porque é o Senhor que me levanta. É o Senhor que me coloca de pé todos os dias. É Ele que tem me dado vitória. É Ele que tem feito as maravilhas na minha vida. É Ele que tem feito os milagres. Que os milagres que Deus tem feito na minha vida, igreja, são grandes. Não é milagrinho pequenininho. São milagres grandes. Que incluem vidas. Vidas e vidas, igreja. Agora imagina o poder de Deus, o milagre que Ele tem sobre a casa dele e sobre os filhos dele. Vocês são todos amados do Senhor. Nós somos os filhinhos do Senhor Jesus. Nós somos escolhidos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Vamos glorificar esse nome maravilhoso, esse nome glorioso que se chama Senhor Jeová. Que é um Deus soberano, um Deus de cura, Deus de vitória, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Ele é tudo isso nas nossas vidas. Quantas lutas nós temos passado, mas quantas vitórias nós temos conseguido, temos alcançado, porque o Senhor está presente sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, as horas já não se espera mais, eita Jesus. Vamos colocar de pé, igreja. Lembre-se, olha o que essa mulher aconteceu na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dela. O milagre de Deus, que é um milagre muito grande, ressuscitou o filho desta mulher. Então Deus tem o poder de ressuscitar os nossos sonhos, de colocar os nossos sonhos em prática e de entregar as nossas vitórias, que os nossos sonhos venham a se tornar realidade, em nome de Jesus, igreja, porque Deus é infinito, Ele é grande para realizar os nossos sonhos.